reunião para a renovação de Bruno Henrique. Pedrão, Flamengo estaria surpreendendo o Palmeiras? Vamos falar sobre isso. Tem novos desdobramentos da situação do Marcos Braz, da confusão com o torcedor, Flamengo e Cruzeiro e muito mais. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo segue viagem hoje para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para enfrentar a equipe do Cruzeiro amanhã, por volta das 7 horas da noite, horário de Brasília, na verdade, às 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília, amanhã no estádio do Mineirão, galera. E aí, naturalmente, as pessoas perguntam, Pedrão, e aí, como é que tá? O time tá preparado? Galera, é o seguinte, a informação é que o Tite já organizou melhor a equipe do Flamengo. A expectativa é que a gente veja um Flamengo mais organizado dentro de campo, sobretudo sem a bola, na parte defensiva. Mas vamos ver antes da gente julgar para bem ou julgar para mal, beleza? E aí tem informação aqui do GE. Globo, da Letícia Marques. Mais uma vez o Tite alterou a rotina de trabalho no CT Ninho do Urubu e volta a optar por treinos no período da tarde. O técnico prefere o período da tarde por ser mais próximos aos horários dos jogos. Enquanto os jogadores chegam por volta das 2h30, o treinador gaúcho já está presente desde a parte da manhã. Os atletas têm saído depois das 7 horas da noite do CT. Além disso, o técnico também tem por hábito treinar o time que vai mandar a campo e não deixar para anunciar só na preleção. Então, atitudes que eram frequentes de Vitor Pereira, de Sampaoli, de treinar o time, mas só falar na preleção, com o Tite é diferente. Ele treina o time que vai jogar. Pedrão, se por um lado é bom, né, porque já o jogador já sabe se vai jogar ou não, por outro lado é ruim. Até porque, né, meus amigos, tem essa questão de vazamento, de informação, de escalação, mas aí é culpa do Flamengo, né, gente? Não é culpa do Tite. É culpa das pessoas que gerem o futebol do Flamengo não deixar esse tipo de informação vazar, sei lá, demitir quem tá vazando, descobrir quem tá vazando, enfim. Mas isso vai voltar. O Flamengo tinha parado um pouco com o Sampaoli, que o Sampaoli falava em cima da hora, mas também aí vai elogiar o Sampaoli só por causa disso. Chegava dentro do campo, o time não jogava nada, é melhor vazar e o Flamengo jogar bem, né? Então, vamos avançando aqui, pessoal. Tanto Gerson quanto o De Arrascaeta chegaram à cidade do Rio de Janeiro pela manhã e foram direto para o CT Ninho do Urubu. O meia, no caso o Gerson, participou normalmente do treino com os demais jogadores e deve ser titular do Flamengo nesse confronto contra a equipe do Cruzeiro em Minas Gerais amanhã, né, na capital Belo Horizonte, por volta das 7 horas da noite. Por volta não, às 7 horas da noite. O De Arrascaeta, informa o Vene Casagrande, não participou da atividade como Gerson. O meia está recém-recuperado de uma grave lesão muscular na coxa. O uruguaio, caso seja relacionado por Tite, será reserva no Flamengo contra o Cruzeiro, então já existia a expectativa do De Arrascaeta não iniciar o jogo. Eu comentava isso aqui com vocês, né? Veio uma notícia boa que ele não entrou ontem contra a equipe do Brasil, mas ele não entrou justamente também por conta da questão física. Então o Bielsa, o técnico argentino da seleção uruguaia, falou, ó, fisicamente não tá bem, não vai jogar. E a mesma coisa no Flamengo, é assim que tem que ser. O Arrascaeta é um cracaço, mas tem que se colocar da melhor forma física para receber de novo a sua titularidade, que a gente sabe que ele é titular do Flamengo, afinal de contas é um dos melhores jogadores tecnicamente falando, mas se não tá no auge da forma física, guarda ali pro segundo tempo, de repente, né, para segurar o jogo, se estiver ganhando, ou então para atacar. Ele sabe fazer as duas coisas, cadenciar e acelerar, dar passes, fazer gol, enfim, a gente está cansado de ver o De Arrascaeta fazendo isso. Então, para uma primeira escalação do Flamengo, o Globoesporte.com, através do Fred Gomes, Letícia Marques, destaca Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Pulgar na volância, na meia cancha Gerson, Everton Ribeiro e no ataque Bruno Henrique
e Pedro, galera. Essa deve ser a escalação do Flamengo. A gente já vem comentando há algum tempo aqui que esse é o provável time do Tite, ele não deve fazer grandes alterações. O Tite é um técnico bem diferente do Sampaoli em relação a que ele não repete escalação, o Tite repete escalação, o Tite não improvisa jogador, né? O violinista vai tocar o violino, o cara do violão vai tocar o violão, o cara da bateria vai tocar a bateria, não vai botar o cara da bateria no violino, o cara do violão na bateria, o cara do violino no violão. Vocês entenderam? Não vai mudar tudo como fazia o Sampaoli, o Tite vai fazer o feijão com arroz aí pelo menos nesse início para que o Flamengo consiga somar os 3 pontos, mas é claro, vamos aguardar, vamos ver o jogo. Pedrão, mas aí se o Flamengo jogar mal, você já vai mandar o Tite embora do Flamengo? Não, mas ele teve 9 dias de treinamento e, gente, de verdade, pior que tava, não tem como ficar, né? Uma equipe minimamente organizada, a gente já deve vender no campo. Afinal de contas, eu comentei uma informação com vocês aqui que o Cruzeiro não havia vencido como mandante. Depois eu corrigi. O Cruzeiro venceu 3 vezes apenas como mandante no Campeonato Brasileiro. Só que, na verdade, não é que eu dei informação errada, né? Nem os companheiros, aí eu esqueci quem foi a fonte. Na verdade, não é que o Cruzeiro não vence como mandante. O Cruzeiro, na temporada 2023... ainda, quer dizer, na Série A, em 2023, ainda não venceu nenhum jogo no Mineirão. Vocês têm noção disso? As partidas, esses 3 jogos do Brasileiro que o Cruzeiro venceu no Independência, ou em outro estádio que tenha mandado o jogo, tem vários estádios lá em Minas Gerais, geralmente o Cruzeiro ou manda no Mineirão ou no Independência. No Mineirão, o Cruzeiro não venceu nenhum jogo como mandante. 0. Então, assim, o Flamengo tem que ir lá e tem que vencer o jogo diante dessa estatística. Eu não sei se eu fico alegre ou se eu fico preocupado, né? Torcedor rubro-negro tem muito... Ih, Pedrão, depois de falar isso aí já... Não, calma. O Flamengo vai lá fazer um bom jogo, vai somar os 3 pontos e vamos garantir a nossa vaga na Libertadores e quem sabe aí o título, beleza? Pessoal, cerca de 55 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Vasco domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, né, no próximo dia 22 de outubro. Não é apenas torcida do Flamengo, porque é um jogo de torcida mista, tá? Todo lado norte, torcedor do Flamengo, todo lado sul, torcedor da equipe do Vasco e... tem a questão no meio do campo ali, a torcida mista. Rubro-negros e vascaínos estarão ali, né, no setor misto, de forma tranquila e até legal isso no futebol carioca. E o ruim, gente, de você mandar um jogo no Maracanã e dar só 10% para a torcida em clássicos do Rio, é que o BEP, quando isso acontece, separa todo o setor atrás do gol apenas para 10% dos torcedores visitantes. Ou seja, o Flamengo perderia todo o setor sul de qualquer jeito, porque tem essa medida do BEP quando se trata de clássicos cariocas. Aconteceu isso recentemente com Fluminense e Botafogo. 10% para a torcida do Botafogo, né? A totalidade do Maracanã para a torcida do Fluminense, mas perde todo o setor sul, gente. Isso é um absurdo. Fica um monte de cadeira vazia lá, só todo o setor sul é 20 mil ingressos, mais ou menos 20 mil, 22 mil ingressos. Imagina você ter um prejuízo desse. Então, bota aí. O primeiro turno foi torcida mista, o mando era do Vasco, agora o mando é do Flamengo, a lei da reciprocidade, que isso continue. E quem sabe no futuro o Flamengo entre num acordo até com o Botafogo para fazer também esse tipo de coisa. Muito legal esse jogo de torcida mista. Galera, segundo o jornalista Juliano Consenza, Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Melo se reuniram em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro, justamente para alinhar a questão da chapa que eles vão concorrer, ao que tudo indica, né? A informação do Juliano Consenza é que o Márcio Braga e o Bandeira estavam reunidos no restaurante, e eu tenho informação, né? O pessoal já comentou aí também, que eles estão se alinhando, estão conversando para alinhar essa chapa para vir fortemente contra o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É claro, o Landim não pode se reeleger, mas certamente alguém da chapa do Landim
vai ser indicado e vai concorrer ali, né, com o grupo do Rodolfo Landim. Tem essa questão do clube também que vai começar a ser falada mais, sobretudo porque ano que vem é ano político. Segundo o jornal O Globo, através do jornalista Lauro Jardim, o Ministério Público do Rio de Janeiro pede que Marcos Braz do Flamengo seja autuado por lesão corporal, rapaz. Olha aí. Na mesma manifestação, a promotoria pede o arquivamento das acusações contra o torcedor Leandro Gonçalves Júnior e solicita a designação de audiência na tentativa de composição de danos com relação à lesão corporal. O documento inicial enviado ao TJ destaca que, após a análise de imagens do circuito de segurança do shopping e os depoimentos prestados, ficou comprovado que o vereador e Carlos André, que era o rapaz que estava com o Marcos Braz, perseguiram o torcedor por um dos corredores do shopping e desferiram socos e chutes na vítima, sendo contidos pelo segurança do local. A manifestação também ressalta que não foi comprovado qualquer tipo de ameaça a Marcos Braz ou sua filha por parte de Leandro, que é o torcedor do Flamengo, né, galera? E aí, é por isso que eu dizia, muita gente já estava batendo martelo, já estava julgando, porque o Marcos Braz não tem culpa, ou então, porque o Marcos Braz tem culpa, né? Independentemente do julgamento, estava sendo feito. E eu falava, galera, vamos deixar nas mãos das autoridades, que eles vão vir e vão fazer o seu respectivo trabalho. O Marcos Braz ainda não foi julgado, não foi o juiz, enfim, quem quer que seja a autoridade, ainda não bateu o martelo que o Marcos Braz é culpado, mas já temos um promotor do Ministério Público pedindo para que o Marcos Braz seja autuado por lesão corporal. E isso é algo grave, porque seria um dirigente do Flamengo agredindo um torcedor do Flamengo e esse torcedor estaria indo embora já. Ou seja, agredido pelas costas. É algo gravíssimo essa situação. E naturalmente as pessoas já começam a perguntar: Pedrão, se isso for julgado, Marcos Braz declarado culpado, ele pode ser demitido do Flamengo, algum grupo político pode pedir a saída dele, está no estatuto. Bom, isso tudo tem que ser julgado e as regras do estatuto naturalmente precisam ser seguidas, ou então, de repente, até uma atitude do presidente Rodolfo Landim em relação a isso, o que eu acho pouco provável que vai acontecer. Tá? Então, nesse momento, o Marcos Braz continua no Flamengo. Mas de acordo com o prosseguimento aí desses trâmites jurídicos, podemos naturalmente ter uma mudança de cenário. Mas aí tem que ver, porque vai chegar a eleição, a justiça demora e coisa e tal. A gente vai atualizando vocês aí sobre isso, tá? E aí, trazendo a versão do Marcos Braz, claro que a gente traz as duas versões, tá? Não tô aqui declarando o Braz como culpado, tem que ser o juiz, mais um promotor já está autuando o Marcos Braz pelo caso, pedindo a autuação do Marcos Braz, mas tá aqui, ó, Pedro Ivo Almeida, em sua defesa, Marcos Braz questiona as bases do Ministério Público para o texto. Reclama que o Ministério Público utilizou apenas imagem sem áudio. Acha que tudo será resolvido, mas não explica as diferenças de versões. Não precisa de áudio para mostrar que a filha não estava na loja, né? Quem escreveu foi o Pedro Ivo Almeida, né? Trouxe a versão do Braz e opinou que não precisa de áudio para mostrar que a filha não estava na loja, né? A defesa atuou, como é que o Ministério Público bate o martelo dizendo que não teve ameaça, sendo que utilizaram a imagem sem áudio? E aí eu não sei se de repente lá no circuito de segurança tem alguma imagem, tenha algum microfone ali para captar a suposta ameaça desse torcedor do Flamengo. Enfim, é um novo episódio que a gente tem sobre isso. Não tô aqui julgando ninguém, até porque eu não sou juiz, mas tô aqui trazendo naturalmente a informação pro torcedor do Flamengo. Beleza? E aí, galera, continua a situação Flamengo, Conmebol, Maracanã,
Tá aqui o Martim Fernandes e o Rafael Zarco trazendo novas informações sobre isso, eles que escrevem lá pro Globoesporte.com. CBF primeiro, briga entre Flamengo e Conmebol por Maracanã está incomodando extremamente o Fluminense e tem costura da CBF. O que acontece? A CBF, ao que tudo indica, está saindo em defesa do Flamengo. CBF envia ofício para defender mudanças de planos de jogo do rubro-negro contra o Bragantino e vai à reunião no Paraguai. A entidade sul-americana teve direito apenas a parte dos camarotes, tá? E aí é o seguinte, galera, nessa semana, para costurar um possível acordo, a CBF elencou para a Conmebol as razões para mudanças de planos do Flamengo. Mais do que isso, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, viajou a Luque, no Paraguai, para reuniões na sede da Conmebol. Só para resumir aqui para vocês, gente, o Flamengo, tá, iria ceder antes o Maracanã para a Conmebol, assim como está acordado. Para isso, o Flamengo já tinha costurado um acordo para a Conmebol para antecipar esse jogo contra o Bragantino. Só que, passado algum tempo, o Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, teve uma reunião com o presidente Rodolfo Landim e falou: olha, Landim, esse jogo contra o Bragantino não vai ter como ser antecipado para vocês jogarem no Maracanã. Porque senão o Bragantino vai jogar 3 partidas seguidas fora de casa. E isso não pode acontecer. Um clube só pode jogar 2 vezes fora de casa. A gente já até comentou sobre isso. Então, como a CBF tinha se prontificado em adiantar o jogo do Bragantino, mas depois percebeu que não daria para adiantar, né? E aí, para não lesar o Flamengo, não deixar o Flamengo sem jogar no Maracanã, agora a entidade tenta, segundo o GE. Globo, costurar esse acordo com a Conmebol para que o Flamengo consiga jogar no Maracanã, tá? Encontrar algum denominador comum para que o Flamengo consiga jogar no Maracanã. O Landim, repito, a postura é a mesma. Não vamos abrir mão de jogar no Maracanã. A CBF, a partir do momento, entra em cena e tenta resolver esse imbróglio. Vamos ver se vai ser resolvido ou se não vai ser resolvido. E aí tem uma outra situação que traz o Rafael Zarco também, que o Vasco volta à justiça contra mais um ano de renovação do termo de permissão de uso do Maracanã de Flamengo e Fluminense. Tá aqui, ó. Clube entrou com uma ação contra o governo do Rio, que deve confirmar 10ª sessão temporária a rivais depois do dia, a Flamengo e Fluminense, depois do dia 23, quando termina o vínculo atual. O atual vínculo até o dia 23 de outubro, né? Daqui a 5 dias, mais ou menos. E aí, esse termo deve ser renovado naturalmente com o Flamengo. O Vasco está tentando impedir isso. Então, além da situação da Conmebol, tem a situação aí também do termo, né? Que o Vasco está tentando impedir porque eles querem entrar na parada, querem administrar o Maracanã, sobretudo depois que o clube virou SAF, tá? Galera, é o seguinte, sobre Bruno Henrique, galera, o Palmeiras simplesmente oferece um dos maiores salários da história do futebol brasileiro para ter o BH. De acordo com informações apuradas pelo Coluna do Flamengo, o Palmeiras ofereceu 4 milhões de dólares em luvas diluídas nos 4 anos de contrato oferecido, mais ou menos aí 20 milhões de reais, e além disso, o clube paulista propôs 1 milhão e 700 mil reais de salário. Então, além dos 20 milhões diluídos, teria um salário de 1 milhão e 700, o que, né, juntando a luva, a diluição com o salário de 1.700, iria para 2 milhões e alguma coisa tranquilamente, o que o Dudu ganha lá na equipe do Palmeiras. O Mauro César traz a informação que isso é basicamente uma proposta salarial entre 30% a 40% maior do que o Flamengo, do que o jogador, na verdade, do que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então o Palmeiras, nesse momento, oferece um salário 30%, 40% maior que o BH pede ao Flamengo. O Bruno Henrique quer continuar no Flamengo, gente. Ele quer jogar pelo Flamengo, mas não abre mão dos 3 anos.
que ele vem pedindo. A questão salarial a gente já conversou, já está acertada, é um bom salário, é um salário altíssimo, não tô aqui julgando se ele merece ou não merece receber, acho até que merece, que ele é um baita do jogador, mas o imbróglio segue na duração do tempo. E aí, o Matheus Leal vem com a informação aqui, ele que escreve lá pro torcedores.com, que eu já vinha comentando com vocês também, tá aqui ó, Flamengo vê o movimento do Palmeiras por Bruno Henrique como uma tentativa de tumultuar o ambiente e atrapalhar a renovação do atacante que já deixou claro que quer ficar no Flamengo. Internamente, dirigentes do Flamengo falam até na hipótese de dar o troco no Alviverde numa possibilidade futura. E aí é que entra a situação do De La Cruz, porque o Palmeiras quer o De La Cruz, o Flamengo ia tratar isso só mais pra frente e já começa a intensificar os contatos pelo De La Cruz. De certa forma, surpreendendo o movimento do Palmeiras, da dona Leila Pereira, que quer dar uma resposta para sua torcida. Que o Flamengo, apesar de não ganhar nada, o Palmeiras também não ganhou. A Paulista, Supercopa, mas Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, fracasso. Fracassaram. E aí, a ESPN, o Vene traz a informação aqui. Ó, nesta quinta-feira, amanhã em Belo Horizonte, local do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, a diretoria do Flamengo vai se reunir com o agente de Bruno Henrique para tratar a renovação do atacante. Apesar do entrave vivido hoje, o rubro-negro vai acertar a permanência do camisa 27, ou seja, ele não vai para o Palmeiras de 2024. É a mesma informação que eu tenho, que o BH vai renovar com o Flamengo. Beleza? Mas esse acordo está encaminhado, a questão salarial já está ajeitada, tem uma nova reunião para amanhã em Belo Horizonte, ao que tudo indica, deve ser uma reunião que as coisas avancem mais, vamos observar, mas que o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo, até porque o Landim já teria enviado, eu estava assistindo a ESPN, o Landim já teria enviado uma mensagem de texto, falado por telefone, falado pessoalmente, de tudo que é forma que não quer ficar marcado como presidente que perdeu o Bruno Henrique, né? Várias pessoas, o próprio Vene já comentou sobre isso também. Então, ele deve renovar com o Flamengo, beleza? Assim que assinar, eu passo a informação para vocês. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.